Capítulo 1. A dança constante da existência. Você já notou como a vida parece ter seus próprios ciclos, seus próprios fluxos e refluxos? Há estações do ano, o ir e vir das marés, o dia e a noite, até mesmo o ritmo da nossa própria respiração. Tudo no universo pulsa, expande e contrai. No entanto, muitas vezes nos frustramos e perdemos o impulso quando a vida nos apresenta seus inevitáveis baixos, as fases de recolhimento ou de aparente estagnação. Tentamos forçar um crescimento contínuo, uma linearidade que simplesmente não existe na natureza. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma sabedoria profunda em aceitar e navegar esses ciclos? Uma lei universal que, quando compreendida, nos permite não apenas sobreviver aos desafios, mas prosperar através deles, nunca mais perdendo o verdadeiro impulso. A lei do ritmo universal é um dos 7 princípios herméticos, uma verdade ancestral que afirma que tudo no universo está em constante movimento, fluindo e refluindo, com seus próprios ciclos de ascensão e declínio. Não há nada estático, nada que permaneça em um único estado indefinidamente. Assim como o pêndulo oscila para a direita e para a esquerda, tudo tem seu tempo de avanço e seu tempo de recolhimento. Compreender essa lei não é passividade. É, na verdade, um poderoso ato de alinhamento. É reconhecer que os baixos não são falhas, mas partes intrínsecas do ritmo que antecedem um novo alto. Ao harmonizar-se com esses fluxos, você deixa de lutar contra a corrente e começa a surfar nas ondas da vida, transformando desafios em oportunidades de crescimento e renovação. Essa compreensão dos ciclos e ritmos é inerente à sabedoria de diversas culturas antigas. Os calendários agrícolas eram baseados nos ritmos sazonais. As tradições orientais, como o I Ching e o taoísmo, enfatizam a dualidade e a complementaridade do Yin e Yang, o movimento constante de opostos. O hinduísmo, com seus ciclos cósmicos de criação e destruição, Brahma, Vishnu, Shiva, reflete essa dança universal. Até mesmo na música, o ritmo é o que dá forma, estrutura e sentido à melodia. Não se trata de fatalismo, mas da observação acurada da natureza e da aplicação de seus princípios ao comportamento humano. Essas tradições nos ensinam que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral em constante movimento, onde cada fase tem seu propósito e sua beleza. O grande erro da maioria das pessoas, na busca por sucesso e felicidade, é a obsessão pela linearidade e pelo crescimento constante. Elas acreditam que a vida deve ser uma progressão ininterrupta de altos, e veem qualquer período de desaceleração, desafio ou aparente retrocesso como um fracasso pessoal. Essa mentalidade gera ansiedade, exaustão e uma profunda frustração, pois elas estão lutando contra a própria natureza do universo. Elas se forçam a manter o mesmo ritmo e o mesmo tipo de energia em todas as fases, ignorando os sinais de seu corpo e sua mente. Ao resistir aos baixos, elas não apenas perdem as lições e a renovação que essas fases oferecem, mas também esgotam a energia necessária para aproveitar o próximo alto. O ritual do arquiteto, ao aplicar a lei do ritmo, é o domínio da sincronização e do planejamento adaptativo. Um arquiteto experiente sabe que a construção de um edifício não é um processo linear. Há fases de fundação lenta, de estrutura visível, de acabamento detalhado e de espera por materiais. Ele respeita o tempo de cura do concreto, o tempo de secagem da pintura. Da mesma forma, você é o arquiteto da sua vida e precisa aprender a projetar sua existência com flexibilidade rítmica. Identifique os momentos de semear, ação, de cuidar, manutenção, de colher, celebração e de descansar, recolhimento. Em vez de tentar correr sempre, aprenda a pausar, a observar os sinais, a honrar seus próprios ciclos internos. Essa adaptabilidade não é fraqueza, mas a verdadeira fonte de um impulso duradouro e sustentável.
A lei do ritmo universal é um convite para você dançar com a vida, em vez de lutar contra ela. Ao compreender e honrar os ciclos de altos e baixos, você libera o estresse da expectativa linear e se capacita para navegar cada fase com sabedoria e graça. Não perca mais o impulso. Aprenda a renová-lo em cada curva da jornada, vivendo uma vida de harmonia e poder. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio na lei do ritmo universal. Eu danço com os ciclos da vida, renovo meu impulso em cada fase e navego com sabedoria, em harmonia com o fluxo cósmico. Capítulo 2. O pulso do universo. Compreendendo o ritmo fundamental. Pense por um momento no som do seu próprio coração. Tum-tum, tum-tum. Ele bate em um ritmo constante, mas com pequenas variações. Nunca parado, nunca totalmente previsível, mas sempre em movimento. Este é o pulso da vida, e ele ecoa em tudo ao nosso redor. Da menor partícula ao maior planeta, tudo no cosmos vibra em um ritmo fundamental. As galáxias giram, as estações se alternam, as flores desabrocham e murcham. Nada é estático. Tudo é uma dança de movimento e repouso, de expansão e contração. Compreender e sintonizar-se com esse pulso universal é o segredo para navegar a vida com fluidez, em vez de lutar contra as correntes. O ritmo fundamental do universo é a manifestação da lei do ritmo em sua forma mais pura. Ele nos ensina que a vida não é uma linha reta ascendente, mas uma série infinita de ondas. Há um tempo para a ação e um tempo para a quietude, um tempo para semear e um tempo para colher, um tempo para crescer e um tempo para integrar. Resistir a esse pulso natural é como tentar parar a maré, inútil e exaustivo. Em vez disso, a maestria reside em fluir com essa dança, reconhecendo que cada fase tem seu propósito e sua beleza. Os baixos não são falhas, mas interlúdios necessários para a renovação e a preparação para o próximo alto. Ao sintonizar seu próprio ritmo com o pulso universal, você aproveita uma fonte inesgotável de energia e orientação, eliminando o atrito e permitindo que a vida se desdobre com graça. Historicamente, a compreensão do ritmo universal tem sido a base de diversas ciências e práticas. A astronomia se desenvolveu a partir da observação dos ciclos celestes. A agricultura milenar dependia da compreensão dos ritmos da Terra e do clima. Na música, o ritmo é a espinha dorsal de qualquer composição, sem a qual não haveria harmonia. Filósofos gregos como Heráclito já afirmavam que tudo flui, nada permanece, reconhecendo a natureza dinâmica da realidade. Na física quântica moderna, o universo é visto como um vasto campo de energia em constante vibração e pulsação. Essas disciplinas, antigas e modernas, atestam que a natureza não opera em uma linearidade rígida, mas em um fluxo contínuo de oscilações e repetições, onde cada movimento prepara o terreno para o próximo. O grande erro da maioria das pessoas é a busca incessante por uma estabilidade estática e por um crescimento ininterrupto. Elas esperam que uma vez que alcancem um alto, ele dure para sempre, e qualquer declínio é visto como um problema a ser corrigido ou evitado a todo custo. Elas se recusam a aceitar a natureza cíclica da existência, o que leva à exaustão física e mental. Lutam contra a necessidade de descanso, empurram-se quando deveriam recuar e insistem em plantar quando o solo não é fértil. Ao tentar impor uma linearidade ao que é inerentemente rítmico, elas se desconectam do pulso fundamental do universo, desperdiçando energia preciosa e perdendo as oportunidades de renovação e realinhamento que os baixos oferecem. O ritual do arquiteto, neste contexto, é a engenharia do fluxo e da interconexão. Um arquiteto não apenas projeta as estruturas, mas também considera como a luz, o vento e a água fluirão através do edifício em diferentes estações. Ele projeta com o ritmo em mente,
Da mesma forma, você, como arquiteto da sua vida, precisa aprender a ler os sinais do seu próprio ritmo e do ritmo do universo. Isso significa prestar atenção à sua energia, aos seus ciclos de produtividade e descanso e aos padrões que se repetem em sua vida. É sobre honrar os momentos de recolhimento e introspecção tanto quanto os de expansão e ação. Ao sintonizar-se com esse pulso, você não apenas economiza energia, mas também otimiza seus esforços, garantindo que suas ações estejam em harmonia com as forças maiores que governam a existência. Compreender o pulso do universo é libertador. Você deixa de ser uma folha ao vento e se torna um navegador consciente, capaz de surfar as ondas da vida com destreza. Ao se harmonizar com o ritmo fundamental, você encontra uma paz profunda e um poder duradouro, sabendo que cada ciclo, cada alto e cada baixo é parte de uma dança maior que o leva à sua evolução e à sua plenitude. Capítulo 3. Altos e baixos. A ilusão da estagnação. Já se pegou olhando para a sua vida e sentindo que não está progredindo, que está parado ou até mesmo regredindo? Em um mundo que exalta o crescimento constante e a ascensão linear, os períodos de baixa podem parecer um sinal de fracasso ou de estagnação. Ficamos ansiosos, frustrados e tentamos forçar um impulso que simplesmente não está lá. No entanto, essa percepção de estagnação é, na verdade, uma ilusão. A vida é intrinsecamente rítmica, feita de altos e baixos contínuos. O que parece ser um vale pode ser, na verdade, um período crucial de preparação, de aprendizado e de renovação que precede um novo pico. Compreender essa dinâmica é o primeiro passo para navegar as marés da vida com maestria. A ilusão da estagnação surge da nossa tendência de ver a vida como uma estrada reta, onde o sucesso é uma linha sempre ascendente. Mas a lei do ritmo universal nos ensina que a realidade é uma série de ondas, de expansão e contração. Os altos são os períodos de crescimento, de visibilidade, de colheita. Os baixos, por outro lado, são os momentos de recolhimento, de introspecção, de semeadura. Eles não são falhas ou interrupções, mas partes essenciais do ciclo que permitem a regeneração. Pense na natureza. A semente passa um tempo estagnada sob a terra antes de brotar. O inverno parece parado, mas é quando a terra repousa e se prepara para a primavera exuberante. Ao resistir aos baixos, perdemos a oportunidade de recarregar, aprender e nos realinhar para o próximo avanço. Essa compreensão cíclica da existência é um pilar em muitas filosofias e práticas milenares. Os ciclos da lua, das estações, da semeadura e da colheita eram calendários naturais para nossos ancestrais. O taoísmo, com seu conceito de yin e yang, ilustra perfeitamente essa polaridade e interdependência. O yin, escuridão, passividade, recepção, não é a ausência do yang, luz, atividade, expansão, mas seu complemento necessário. A medicina tradicional chinesa reconhece os ritmos do corpo e do universo para manter o equilíbrio. Mesmo em economias e mercados financeiros, observamos ciclos de expansão e retração. A estagnação é, portanto, apenas uma fase do movimento, uma pausa vital para acumular energia, integrar aprendizados e refinar estratégias antes do próximo salto. O grande erro da maioria das pessoas é a aversão ao baixo. Elas veem qualquer desaceleração como um problema a ser corrigido imediatamente, um sinal de que estão fazendo algo errado. Entram em pânico, forçam a barra, se esgotam em tentativas infrutíferas de manter um ritmo que não é natural para a fase atual. Perdem a paciência com o processo e, em vez de usar os vales para reflexão e preparação, preenchem-nos com ansiedade e autojulgamento. Essa mentalidade de sempre em frente as impede de colher os benefícios da introspecção, do planejamento estratégico e do descanso, que são essenciais para um crescimento sustentável. Elas se desmotivam porque a ilusão da estagnação
As faz sentir que seus esforços são em vão, quando na verdade estão apenas em uma fase diferente do ciclo. O ritual do arquiteto, ao desvendar a ilusão da estagnação, ensina a respeitar as diferentes fases da construção. Um arquiteto sabe que após a fase ruidosa da demolição e da terraplanagem, vem a fase silenciosa e fundamental das fundações, que parece não produtiva para um leigo, mas é crucial. Ele não se desespera com o tempo de cura do concreto. Ele entende que cada etapa, até mesmo as de aparente parada, são essenciais para a solidez e o sucesso final. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa confiar no processo. Durante os baixos, em vez de lutar, use esse tempo para planejamento estratégico, aprendizado, autoavaliação e descanso. Reconheça que a energia está se acumulando, que as sementes estão germinando no subsolo, preparando-se para o próximo ciclo de crescimento. Essa aceitação não é passividade, mas sabedoria ativa. Os altos e baixos da vida não são obstáculos, são as pulsações da própria existência. Ao desvendar a ilusão da estagnação, você libera-se da ansiedade e da frustração, e aprende a navegar cada fase com propósito e sabedoria. Honre seus ciclos, confie no processo e descubra que o verdadeiro impulso é renovado não na ausência, mas na aceitação e integração de todas as fases da sua jornada. Repita essas palavras de afirmação. Eu aceito os altos e baixos como parte do fluxo da vida. Eu confio no meu ritmo e sei que mesmo nos vales, estou crescendo e me preparando para minha próxima ascensão. Capítulo 4. Identificando seus próprios ciclos, pessoal e profissional. Você já percebeu que, em certos períodos, sua energia parece inesgotável, as ideias fluem e os projetos avançam sem esforço? E em outros, parece que você está arrastando os pés, a criatividade some e a motivação despenca? Muitas pessoas atribuem isso à sorte, ao acaso, ou até mesmo a uma falha pessoal. No entanto, o que a lei do ritmo universal nos ensina é que esses são os seus próprios ciclos inerentes, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Cada um de nós tem um ritmo único, uma dança interna de expansão e recolhimento, de alta produtividade e de necessidade de descanso. Aprender a identificar e honrar esses ciclos é o segredo para maximizar seu potencial e evitar o esgotamento. Identificar seus próprios ciclos significa tornar-se um observador atento de si mesmo e das flutuações em sua energia, foco, criatividade e humor. Não é apenas sobre os grandes eventos da vida, mas sobre os ritmos diários, semanais, mensais e até anuais. Por exemplo, você é uma pessoa matutina ou noturna? Há meses do ano em que você se sente mais produtivo e outros em que a introspecção se faz mais presente. No trabalho, há projetos que demandam alta energia de criação e outros que exigem uma fase de manutenção mais calma. Ao reconhecer esses padrões, você pode parar de lutar contra si mesmo e começar a planejar e agir em sincronia com sua própria natureza. Essa autoconsciência é a chave para otimizar sua energia, evitar o burnout e aproveitar ao máximo cada fase. A cronobiologia, por exemplo, é a ciência que estuda os ritmos biológicos, como o ciclo circadiano, sono-vigília, e os ritmos ultradianos, ciclos de energia ao longo do dia, com picos e vales a cada 90, 120 minutos. A psicologia reconhece os estágios do desenvolvimento humano e os ciclos de crise e estabilidade na vida adulta. Culturas ancestrais, como a medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa, têm sistemas complexos para identificar os doshas ou tipos constitucionais e os fluxos de energia no corpo, que variam com as estações e as fases da vida. Essas disciplinas, antigas e modernas, corroboram a ideia de que somos seres rítmicos e que a harmonização com nossos próprios ciclos internos é fundamental para a saúde, o bem-estar e a performance. O grande erro da maioria das pessoas é tentar se encaixar em um ritmo imposto externamente,
seja pelas expectativas da sociedade, pelas exigências do trabalho ou por idealizações de produtividade. Elas ignoram os sinais do próprio corpo e da mente, empurrando-se constantemente em períodos de baixa energia, resultando em exaustão, estresse e uma sensação crônica de inadequação. Tentar ser sempre on é como tentar manter o sol brilhando à meia-noite. Além disso, ao não reconhecer seus próprios padrões, elas perdem a oportunidade de otimizar seus altos, não aproveitando ao máximo seus períodos de maior criatividade e impulso. Essa desconexão do próprio ritmo leva a um desperdício colossal de energia e potencial. O ritual do arquiteto, neste cenário, é a criação de um projeto de vida personalizado e flexível. Um arquiteto não tenta construir o mesmo tipo de casa em todos os terrenos ou ignorar as condições climáticas locais. Ele projeta adaptando-se ao ambiente e às necessidades do morador. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa criar um mapa de ritmos. Comece a observar. Quando você tem mais energia, em que horas do dia sua mente está mais clara? Quais atividades te energizam e quais te esgotam? Anote esses padrões em um diário. Depois, comece a planejar sua vida em torno desses ritmos. Agende tarefas criativas para seus picos de inspiração, períodos de descanso para seus vales de energia e reuniões para os momentos em que sua comunicação é mais fluida. Essa abordagem não é preguiça, mas inteligência rítmica, que leva a resultados muito mais eficazes e sustentáveis. Identificar e honrar seus próprios ciclos pessoais e profissionais é um ato de profunda autocompaixão e sabedoria. Ao alinhar suas ações com seu ritmo natural, você não apenas otimiza seu desempenho, mas também cultiva uma paz interior e um senso de propósito. Permita-se dançar com sua própria melodia e observe como a vida se desdobra com mais graça e abundância. Repita essas palavras de afirmação. Eu reconheço e honro meus próprios ciclos. Eu me alinho com meu ritmo natural. Otimizo minha energia e fluo com propósito e sabedoria em cada fase da minha vida. Capítulo 5. O perigo de lutar contra a maré. Exaustão e desmotivação. Você já se sentiu como um salmão nadando contra a correnteza, exausto e sem progresso, mesmo quando está se esforçando ao máximo? Em nossa cultura, somos frequentemente ensinados que a persistência inabalável e a superação a qualquer custo são as chaves para o sucesso. Vemos o descanso como fraqueza e a pausa como perda de tempo. Essa mentalidade, porém, nos coloca em um caminho direto para a exaustão e a desmotivação. O grande perigo de lutar contra a maré do ritmo universal é o esgotamento total, que não só nos impede de avançar, mas também nos desconecta da nossa própria sabedoria interna. É hora de reconhecer os custos dessa batalha perdida e aprender a fluir. Lutar contra a maré do ritmo é ignorar os sinais claros que seu corpo, sua mente e o próprio universo enviam sobre a necessidade de mudança de ritmo. Quando a energia está baixa, a criatividade escassa e a resistência se faz presente. Esses são indicativos de que você pode estar em uma fase de recolhimento, de integração. Insistir em um ritmo de alta performance quando o universo, ou seu próprio ser, pede uma pausa é como tentar dirigir um carro em ponto morto com o pé no acelerador. Muito barulho, muito esforço e nenhum avanço real. Esse esforço contínuo e descompassado não só drena sua vitalidade, mas também mina sua confiança, levando a um ciclo vicioso de frustração. A desmotivação não é falta de disciplina. Muitas vezes é um sinal de que você está lutando contra um ritmo natural. A ciência e a história nos oferecem inúmeros exemplos dos perigos de ignorar os ritmos. Estudos sobre o sono e o burnout demonstram o impacto devastador da privação de descanso na saúde física e mental. Atletas de alta performance aprendem a importância dos períodos de recuperação para evitar lesões e maximizar o desempenho a longo prazo. Na história,
Civilizações que ignoraram os ciclos agrícolas e ambientais frequentemente enfrentaram colapsos. O conceito de ócio criativo tem sido reconhecido por grandes pensadores como crucial para a inovação e a resolução de problemas. Essa vasta gama de evidências corrobora que a pausa e o recolhimento não são oponentes do progresso, mas seus pré-requisitos essenciais. Ignorar esses ritmos naturais é ir contra as leis fundamentais que regem a vida. O grande erro da maioria das pessoas é a crença equivocada de que a única maneira de progredir é através do esforço ininterrupto. Elas se sentem culpadas por descansar, por desacelerar ou por não estarem produzindo constantemente. Essa mentalidade, muitas vezes imposta por uma sociedade obcecada pela produtividade, ignora que há diferentes tipos de produtividade, inclusive a produtividade do descanso e da reflexão. Elas se comparam a outros que parecem estar sempre em alta, sem considerar que esses outros podem estar em uma fase diferente de seus próprios ciclos, ou que também enfrentam seus próprios vales, embora não os exponham. Essa pressão interna e externa as leva a ignorar os sinais de alerta, empurrando-se ao ponto do esgotamento e, ironicamente, perdendo completamente o impulso que tanto almejam. O ritual do arquiteto, ao confrontar o perigo de lutar contra a maré, é a sabedoria de saber quando parar e planejar. Um arquiteto experiente não tenta construir em um canteiro de obras encharcado pela chuva, nem força a equipe a trabalhar 24 horas por dia sem descanso. Ele entende que há momentos para a ação intensa e momentos para a espera, a revisão dos planos ou a manutenção das ferramentas. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa aprender a honrar seus próprios ritmos de energia. Comece a identificar os momentos em que a exaustão ou a desmotivação se instalam. Em vez de lutar contra elas, pergunte-se: o que essa sensação está me dizendo? É um sinal para eu recalibrar, descansar ou mudar de abordagem? Permita-se pausas estratégicas, momentos de introspecção e atividades que recarregam sua energia. Isso não é fraqueza, é inteligência rítmica, garantindo que seu impulso seja sustentável e que você evite o temido burnout. Parar de lutar contra a maré é um ato de libertação. Ao se alinhar com o fluxo e refluxo da vida, você não apenas preserva sua energia, mas também encontra uma fonte de impulso renovável. Permita-se o descanso e a introspecção quando necessário, confiando que essa pausa é, na verdade, um passo poderoso para o seu próximo grande avanço. Repita essas palavras de afirmação: eu paro de lutar contra a maré. Eu confio nos meus próprios ritmos e permito-me descansar e renovar, sabendo que isso fortalece meu impulso e minha capacidade de prosperar. Capítulo 6. A arte de recuar para avançar. Descanso e renovação. Em um mundo que glorifica a produtividade constante e o estar sempre ligado, a ideia de recuar pode parecer contraintuitiva. Muitos de nós associamos o descanso à preguiça ou à perda de tempo, e acreditamos que parar nos fará perder o ritmo ou ficar para trás. Mas e se o verdadeiro segredo para manter o impulso e alcançar o sucesso sustentável estivesse, na verdade, na arte de recuar para avançar? A lei do ritmo universal nos ensina que, assim como a natureza se retrai no inverno para florescer na primavera, o descanso e a renovação não são luxos, mas componentes essenciais do seu crescimento e prosperidade. Recuar para avançar significa reconhecer que o ciclo de expansão deve ser equilibrado por um ciclo de recolhimento. Não é sobre parar completamente, mas sobre mudar o tipo de energia e foco. Em vez de uma corrida sem fim, imagine sua vida como uma respiração. A inspiração, ação, esforço, expansão, é seguida pela expiração, descanso, recuperação, introspecção. Se você apenas inspira, sem expirar, você sufoca. Da mesma forma, se você apenas age sem permitir o descanso e a renovação, você se esgota.
Esses períodos de recuo são cruciais para que seu corpo, mente e espírito se recarreguem, integrem aprendizados e ganhem clareza para o próximo salto de crescimento. É nesse espaço de aparente pausa que as sementes do seu próximo avanço são nutridas. Ao longo da história, grandes líderes, artistas e pensadores sempre souberam a importância do recolhimento. Filósofos como Sêneca, um estoico, defendiam a importância do ócio e da contemplação para a sabedoria. Leonardo da Vinci alternava períodos intensos de trabalho com longos períodos de observação e descanso. Muitos inventores tiveram suas maiores ideias em momentos de relaxamento, como Arquimedes na banheira ou Newton sob a macieira. A própria natureza nos dá o exemplo. A terra descansa no inverno para renovar seus nutrientes. O corpo dorme para reparar e consolidar memórias. Essas pausas não são vazios, mas incubadoras de potencial, onde a energia se acumula e a inteligência se reorganiza, preparando o terreno para novas e mais poderosas fases de atividade. O grande erro da maioria das pessoas é a cultura da sobrecarga. Elas operam sob a crença de que o sucesso exige esgotamento, que o descanso é um sinal de fraqueza e que o lazer é uma distração da produtividade. Elas se sentem culpadas por tirar folgas, por meditar ou por simplesmente não fazer nada. Essa mentalidade as leva a ignorar os sinais de exaustão, a adiar o autocuidado e a perder as oportunidades valiosas de renovação que os períodos de baixo oferecem. Ao tentar manter um ritmo insustentável, elas acabam perdendo o verdadeiro impulso, sofrendo de burnout, diminuindo sua criatividade e, ironicamente, tornando-se menos produtivas a longo prazo. O medo de perder uma oportunidade as faz perder a capacidade de gerar novas. O ritual do arquiteto, neste contexto, é o domínio do ciclo de construção e manutenção. Um arquiteto sabe que, para um edifício durar e ser funcional, não basta apenas construí-lo. Ele precisa de períodos de manutenção, inspeção e até de pequenas reformas para garantir sua solidez. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua vida, precisa intencionalmente planejar seus momentos de descanso e renovação. Isso pode ser através de pequenas pausas durante o dia, um dia de folga semanal dedicado ao relaxamento, ou férias anuais que realmente o desconectem. Pratique atividades que recarregam sua energia, seja meditação, tempo na natureza, hobbies ou tempo de qualidade com entes queridos. Honre sua necessidade de sono. Esses são os momentos em que a fundação de sua energia é restaurada, garantindo que quando você avançar, o faça com total força e clareza. A arte de recuar para avançar é um ato de inteligência e autocompaixão. Ao abraçar o descanso e a renovação como partes integrais do seu caminho, você se alinha com a lei do ritmo universal, garantindo um impulso duradouro e uma vida de plenitude. Permita-se recarregar e observe como seus próximos avanços serão mais poderosos, claros e sustentáveis do que nunca. Repita essas palavras de afirmação. Eu abraço a arte de recuar para avançar. Meu descanso é minha força, e cada pausa me renova e me impulsiona para o meu próximo nível de sucesso e bem-estar. Capítulo 7. A lei do ritmo nas finanças. Ondas de prosperidade. Você já notou como o mundo financeiro parece operar em ciclos? Há períodos de crescimento e otimismo, seguidos por fases de correção e incerteza. A economia global, os mercados de ações e até mesmo sua própria renda pessoal não seguem uma linha reta ascendente. Muitas pessoas se desesperam nos vales, sentindo que perderam tudo, e se empolgam excessivamente nos picos, sem se preparar para o próximo recuo. Mas e se você pudesse navegar essas ondas de prosperidade com sabedoria, em vez de ser levado pela maré? A lei do ritmo universal se manifesta poderosamente em suas finanças, e compreendê-la é a chave para construir uma base financeira sólida e resiliente, mantendo sempre o impulso. A lei do ritmo nas finanças nos ensina que a prosperidade não é um estado estático,
mas um fluxo dinâmico de expansão e contração. Assim como as marés sobem e descem, seus ganhos e investimentos terão seus períodos de alta e de baixa. A verdadeira maestria financeira não está em tentar evitar os baixos, o que é impossível, mas em aprender a preparar-se para eles nos altos e a agir estrategicamente durante os vales. Quando você está em um período de fluxo abundante, é o momento de poupar, investir e diversificar. Quando a maré baixa, é a oportunidade de consolidar, aprender e talvez encontrar novas oportunidades que surgem da reestruturação. É um convite para deixar de ter medo das oscilações e, em vez disso, dançar com elas, otimizando cada fase para o seu benefício a longo prazo. A história econômica e os princípios de investimento são repletos de exemplos do ritmo em ação. As bolhas financeiras e as crises econômicas são manifestações claras desses ciclos de expansão e retração. Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, é famoso por sua abordagem de comprar quando há sangue nas ruas, nos vales, e ser cauteloso em períodos de euforia, nos picos. O conceito de juros compostos, que permite que seu dinheiro descanse e cresça exponencialmente ao longo do tempo, é outro exemplo do ritmo em ação. Além disso, a gestão de caixa de empresas, que planeja fluxos de entrada e saída, é uma aplicação prática da navegação rítmica. A prosperidade duradoura não é construída em um crescimento ininterrupto, mas na capacidade de se adaptar e capitalizar em todas as fases do ciclo financeiro. O grande erro da maioria das pessoas, ao lidar com suas finanças, é a mentalidade de escassez linear e o medo da perda. Elas entram em pânico durante as baixas do mercado, vendendo seus ativos no pior momento, e ficam excessivamente otimistas nas altas, investindo impulsivamente sem pensar nos riscos. Elas veem qualquer flutuação como uma ameaça, em vez de uma fase natural. Essa falta de compreensão do ritmo leva a decisões financeiras reativas, baseadas no medo e na emoção, em vez de serem proativas e estratégicas. Elas não se preparam nos períodos de abundância para as inevitáveis correções e, consequentemente, perdem o impulso, sofrendo perdas significativas e perpetuando um ciclo de insegurança financeira. O ritual do arquiteto, aplicado às finanças, é a engenharia da resiliência e da visão de longo prazo. Um arquiteto não se desespera com as mudanças climáticas. Ele projeta o edifício para resistir a tempestades e aproveitar o sol. Da mesma forma, para construir sua abundância, você precisa se tornar o arquiteto de suas finanças com o ritmo em mente. Isso significa diversificar seus investimentos para mitigar riscos, criar reservas de emergência nos períodos de alta para passar pelos vales com tranquilidade, e educar-se continuamente sobre os ciclos de mercado. É sobre desenvolver uma mentalidade de abundância que vê as flutuações como oportunidades. Durante os altos, planeje e poupe. Durante os baixos, mantenha a calma, revise sua estratégia e procure por oportunidades. Essa abordagem consciente garante que você não apenas sobreviva, mas prosperará através de cada onda, mantendo um impulso financeiro constante. A lei do ritmo nas finanças é seu guia para uma prosperidade duradoura. Ao entender e honrar as ondas de riqueza, você se liberta do medo e da ansiedade, tornando-se um mestre em navegar os altos e baixos do mundo financeiro. Confie no fluxo, planeje com sabedoria e observe como sua vida se enche de uma abundância resiliente e inesgotável. Repita essas palavras de afirmação. Eu abraço a lei do ritmo nas minhas finanças. Eu navego as ondas de prosperidade com sabedoria, construo minha riqueza com resiliência e mantenho um fluxo constante de abundância em minha vida. Capítulo 8. Relacionamentos em ciclos. Fluidez e crescimento. Pense nos seus relacionamentos mais significativos. Eles passaram por fases de grande proximidade e intimidade, seguidas por períodos de maior distância,
ou até mesmo de atrito? Você já sentiu que uma amizade ou um romance esfriou apenas para se reacender com uma nova profundidade mais tarde? Em um mundo que idealiza a constância e a perfeição nas relações, muitas vezes nos frustramos quando as dinâmicas interpessoais não seguem uma linha reta de felicidade ininterrupta. No entanto, a verdade é que os relacionamentos, assim como tudo na vida, são governados pela lei do ritmo universal. Eles se movem em ciclos de fluidez e crescimento, e compreender essa dança é crucial para construir conexões duradouras e significativas. A lei do ritmo nos relacionamentos ensina que o fluxo e refluxo são naturais e necessários para a evolução das conexões humanas. Existem fases de intensa conexão e entusiasmo, onde tudo parece fácil e harmonioso. Mas também existem períodos de desafio, de desacordo, de necessidade de espaço individual ou de simplesmente menor intensidade. Esses baixos relacionais não são necessariamente sinais de que algo está errado, mas sim oportunidades para introspecção, reavaliação e redefinição. Assim como um rio que ora corre rápido, ora se alarga em um lago mais calmo, os relacionamentos precisam desses diferentes ritmos para se aprofundar, se fortalecer e evitar a estagnação. Respeitar esses ciclos permite que cada pessoa cresça individualmente e que a relação se reinvente, culminando em uma conexão mais rica e resiliente. A história e a psicologia oferecem ampla evidência de que os relacionamentos são dinâmicos e cíclicos. Teorias de desenvolvimento de relacionamentos, como o modelo de Mark Knapp, descrevem estágios de iniciação, experimentação, intensificação, integração, mas também de diferenciação, estagnação e terminação. Culturas antigas, como a prática de casamento arranjado em algumas sociedades, muitas vezes focavam na construção gradual do afeto e da parceria, reconhecendo que o amor e a intimidade evoluem com o tempo. A própria psicologia familiar estuda os ciclos de vida das famílias, que incluem nascimento, crescimento, saída dos filhos e envelhecimento, cada um com seus próprios desafios e oportunidades. Esses insights corroboram que a fluidez é a essência dos relacionamentos saudáveis e que a rigidez na expectativa de constância pode ser prejudicial. O grande erro da maioria das pessoas é a idealização de um conto de fadas relacional, onde tudo é sempre perfeito e linear. Elas esperam que a paixão inicial dure para sempre, ou que as amizades nunca enfrentem um momento de distanciamento. Quando os desafios surgem, ou quando a dinâmica muda, elas entram em pânico. Acreditam que o relacionamento está acabado, ou que falharam. Essa mentalidade de tudo ou nada as leva a abandonar relações promissoras nos primeiros sinais de um baixo, ou a se agarrar desesperadamente a elas quando a fase pede um distanciamento. Elas lutam contra a necessidade de mudança e de espaço, sufocando o crescimento e a natural evolução da conexão, e perdendo a chance de ver a beleza e a força que surgem da superação dos ciclos. O ritual do arquiteto, neste cenário, é a construção de pontes e espaços flexíveis dentro do relacionamento. Um arquiteto não projeta uma casa com uma única sala sem paredes. Ele cria ambientes com propósitos distintos, mas conectados, permitindo privacidade e união. Para você, como arquiteto de seus relacionamentos, isso significa cultivar a comunicação aberta e a flexibilidade. Reconheça que há momentos para maior intensidade e outros para maior individualidade. Permita que as pessoas tenham seus próprios espaços de crescimento. Discuta abertamente sobre as necessidades que mudam com o tempo. Entenda que um período de silêncio ou distanciamento pode ser uma oportunidade para cada um se fortalecer e trazer uma nova energia para a relação. Isso não é fraqueza, mas uma abordagem madura e estratégica que permite que os laços se aprofundem e se tornem mais resilientes através de cada ciclo.
A lei do ritmo nos relacionamentos é um convite para abraçar a dança da conexão. Ao permitir fluidez e crescimento, você libera a pressão da perfeição e constrói laços autênticos, profundos e capazes de prosperar em todas as fases da vida. Confie nos ciclos, nutra o espaço e celebre a beleza da evolução em cada interação. Repita essas palavras de afirmação. Eu abraço os ciclos dos meus relacionamentos. Eu permito fluidez e crescimento, construindo conexões autênticas e resilientes que florescem em cada fase da vida. Capítulo 9. O ritmo na saúde. Corpo, mente e espírito. Pense na sua própria saúde. Há dias em que você se sente cheio de energia, vibrante, com a mente clara e o corpo leve. E há outros em que a fadiga se instala, o foco se esvai e uma sensação de peso toma conta. Muitas vezes, interpretamos esses baixos como falhas, como um sinal de que estamos fazendo algo errado, e tentamos forçar o corpo e a mente a um ritmo constante de alta performance. No entanto, essa abordagem linear ignora uma verdade fundamental. A saúde é intrinsecamente rítmica. Nosso corpo, mente e espírito operam em ciclos de atividade e recuperação, de expansão e recolhimento. Compreender e honrar esse ritmo natural é o segredo para uma saúde duradoura e um bem-estar integral. O ritmo na saúde é a manifestação da lei do ritmo em nossa biologia e nosso ser. Desde o batimento cardíaco à respiração, dos ciclos hormonais ao sono e à vigília, tudo em nós pulsa. Há um tempo para o esforço físico e um tempo para o descanso e a reparação muscular. Um tempo para o foco mental intenso e um tempo para a divagação e a criatividade. Um tempo para a conexão social e um tempo para a introspecção e a solitude. Resistir a esses ritmos naturais, tentando manter um estado de sempre ativo ou sempre produtivo, é a receita para o esgotamento, a doença e a desconexão. Ao invés disso, quando você se sintoniza com os seus próprios ciclos biológicos e energéticos, você potencializa sua saúde, prevenindo o burnout e cultivando uma vitalidade que se sustenta ao longo do tempo. A ciência moderna tem se aprofundado na cronobiologia, o estudo dos ritmos biológicos e seu impacto na saúde. O ciclo circadiano, por exemplo, que regula nosso sono e vigília, influencia profundamente nossos hormônios, metabolismo e humor. A importância do sono de qualidade para a recuperação cerebral e física é amplamente reconhecida. Além disso, a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda têm sistemas milenares baseados nos ritmos da natureza e do corpo, sugerindo práticas alimentares, rotinas diárias e tratamentos que se alinham com as estações, as fases da lua e os ciclos energéticos internos. Essas sabedorias antigas e modernas convergem para a ideia de que a saúde ideal não é uma linha reta, mas uma harmonia entre os períodos de atividade e os de repouso, reconhecendo que a vida é uma série contínua de adaptação e renovação. O grande erro da maioria das pessoas é a obsessão pela alta performance e pela linearidade na saúde. Elas ignoram os sinais de fadiga, de estresse e de necessidade de pausa. Exercitam-se intensamente sem dar tempo para a recuperação. Trabalham longas horas sem descanso adequado e ignoram a importância de uma alimentação rítmica e do sono profundo. Há uma crença implícita de que, para ter saúde, é preciso estar sempre em alta, ou em uma dieta e rotina rígida sem flexibilidade. Essa mentalidade as leva a esgotar suas reservas, a ficar doentes e a experimentar flutuações extremas de energia e humor, pois estão constantemente lutando contra a própria inteligência inata do corpo, que naturalmente busca o equilíbrio através do ritmo. O ritual do arquiteto neste cenário da saúde é a engenharia do bem-estar sustentável. Um arquiteto não projeta um edifício que está sempre sob carga máxima. Ele inclui sistemas de ventilação, aquecimento e refrigeração que se adaptam aos ritmos climáticos, permitindo que a estrutura respire.
Para você, como arquiteto da sua saúde, isso significa sincronizar sua rotina com os seus ritmos internos e externos. Preste atenção aos seus padrões de energia. Quando você se sente mais alerta, quando precisa de uma pausa, quando seu corpo pede nutrição específica. Crie uma rotina de sono consistente. Permita-se dias de descanso do exercício e inclua momentos de silêncio e introspecção em sua semana. Alinhe sua alimentação com as estações. Essa abordagem rítmica não é sobre perfeição, mas sobre harmonia e flexibilidade, garantindo que seu corpo, mente e espírito recebam o que precisam para florescer em cada fase. Abraçar o ritmo na saúde é um ato de profunda sabedoria e autocuidado. Ao honrar os ciclos naturais do seu corpo, mente e espírito, você não apenas previne o esgotamento, mas também desbloqueia uma fonte de vitalidade e bem-estar que é sustentável e profundamente enraizada. Permita-se fluir com os ritmos da vida e observe como sua saúde se eleva a novos patamares de plenitude e harmonia. Repita essas palavras de afirmação. Eu honro o ritmo natural da minha saúde. Eu me sintonizo com os ciclos do meu corpo, mente e espírito, e permito que o fluxo da vida me preencha com vitalidade, equilíbrio e bem-estar integral. Capítulo 10. Sincronicidade e fluxo. O universo a seu favor. Você já experimentou aqueles momentos mágicos em que tudo parece se encaixar perfeitamente? Uma ideia surge no exato instante em que você precisa dela. Uma pessoa aparece no momento certo, ou uma oportunidade se materializa como se fosse feita sob medida para você. Esses não são meros acasos. São sinais de sincronicidade, o universo se comunicando com você e a evidência de que você está operando em fluxo, em harmonia com a lei do ritmo universal. Quando você para de lutar contra a maré e começa a dançar com o pulso da vida, o universo conspira a seu favor, entregando às pessoas, os recursos e as ideias que você precisa, no momento preciso. A sincronicidade é a ocorrência de dois ou mais eventos que, embora não tenham uma relação causal óbvia, estão conectados por um significado subjetivo para o observador. É o universo sussurrando: você está no caminho certo. O estado de fluxo, por sua vez, é aquele em que você está tão imerso em uma atividade, tão alinhado com seu propósito, que o tempo parece desaparecer e a ação se torna espontânea e sem esforço. Ambos são manifestações de uma profunda sintonia com o ritmo cósmico. Quando você se alinha com a lei do ritmo, você não apenas antecipa os ciclos de altos e baixos, mas também se torna magnético para as oportunidades. Você não precisa forçar, você atrai. O universo de fato começa a orquestrar eventos e encontros para apoiar sua jornada. O conceito de sincronicidade foi popularizado pelo psicanalista Carl Jung, que havia como uma coincidência significativa, que transcende a mera probabilidade. Na filosofia oriental, a ideia de karma e dharma sugere que a ação alinhada com o fluxo natural da vida, dharma, leva a resultados harmoniosos. Mihaly Csikszentmihalyi, em sua pesquisa sobre o estado de fluxo, descreve como indivíduos alcançam o pico de desempenho e satisfação quando suas habilidades estão perfeitamente alinhadas com os desafios da tarefa. Essas percepções, vindas de diferentes campos, apontam para a existência de uma inteligência subjacente no universo que organiza eventos e energias em padrões significativos quando estamos em ressonância com o seu ritmo, mostrando que não estamos sozinhos nessa dança da existência. O grande erro da maioria das pessoas é a obsessão pelo controle e pela lógica linear. Elas tentam planejar cada detalhe, forçar resultados e resistem a qualquer coisa que não se encaixe em seu cronograma predefinido. Quando a sincronicidade acontece, elas a descartam como sorte ou coincidência, perdendo a oportunidade de reconhecer a inteligência do universo em ação.
Essa rigidez mental e a necessidade de controle as impedem de se render ao fluxo e confiar nos sinais. Ao lutar contra o fluxo natural da vida, elas se desconectam das oportunidades que se apresentam de formas inesperadas. O medo de não estar no controle, ou de não entender a lógica, as cega para a magia e o suporte que estão disponíveis quando se alinham com o ritmo universal. O ritual do arquiteto, ao invocar a sincronicidade e o fluxo, é a engenharia da serendipidade. Um arquiteto não apenas segue um plano, ele também está aberto a insights espontâneos, a materiais que aparecem inesperadamente ou a soluções criativas que surgem em momentos de pausa. Ele confia no processo. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa cultivar a abertura e a intuição. Preste atenção aos sinais e coincidências em sua vida. Não os ignore. Pratique a meditação ou mindfulness para silenciar a mente e ouvir sua intuição. Entregue-se ao fluxo quando sentir que está em um momento de inspiração e energia. E permita-se recuar e observar quando a energia estiver baixa. Quando você se alinha com o ritmo e age a partir de um lugar de confiança e propósito, as portas começam a se abrir magicamente, e o universo, de fato, se torna seu maior colaborador. A sincronicidade e o fluxo não são mistérios inacessíveis, mas resultados naturais de se viver em harmonia com a lei do ritmo universal. Ao abraçar essa verdade, você se liberta da necessidade de controle e da luta, e descobre que o universo está sempre pronto para conspirar a seu favor. Permita-se ser guiado e observe como sua vida se torna uma sequência de eventos milagrosos, impulsionando-o para a abundância. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio na sincronicidade e no fluxo do universo. Eu me alinho com o ritmo da vida e oportunidades perfeitas se manifestam em meu caminho, impulsionando-me para a abundância. Capítulo 11. Resiliência rítmica. Adaptando-se às mudanças. A vida é uma jornada de constantes transformações. Assim como as estações se sucedem e as marés sobem e descem, nós também somos convidados a navegar por um fluxo ininterrupto de mudanças. Algumas são sutis, outras abruptas. Você já se sentiu rígido diante de uma alteração inesperada, incapaz de se curvar, e acabou quebrando? A verdade é que a capacidade de resistir à adversidade não vem da inflexibilidade, mas da resiliência. E quando combinada com a lei do ritmo universal, essa resiliência se torna resiliência rítmica, a arte de se adaptar às mudanças com fluidez, permitindo que cada ciclo, mesmo os desafiadores, o impulsione para frente com renovada força. A resiliência rítmica é a habilidade de se dobrar sem quebrar diante das pressões da vida, de se recuperar rapidamente dos contratempos e de aprender e crescer com cada alteração de ritmo. Não é sobre evitar as dificuldades, elas são inevitáveis, mas sobre como você as atravessa. Pense em uma árvore flexível que se curva com o vento e não quebra, em contraste com um galho seco e rígido que se parte. Quando você compreende a lei do ritmo, você sabe que os baixos e as mudanças são apenas fases, e que a sua capacidade de se adaptar a elas determinará o quão rapidamente e poderosamente você emergirá no próximo alto. É uma dança consciente com as circunstâncias, onde você ajusta seus passos, não para fugir, mas para encontrar um novo equilíbrio e seguir em frente. Historicamente, a resiliência tem sido uma qualidade valorizada em todas as culturas e filosofias. O conceito de karma e dharma no hinduísmo e budismo, embora complexos, implicam uma adaptação às lições da vida. No estoicismo, a aceitação do que não pode ser controlado e o foco no que está em nosso poder são pilares da resiliência. A própria natureza é o maior mestre da adaptação. Ecossistemas inteiros se transformam em resposta a incêndios ou inundações, mas a vida sempre encontra um caminho para se reerguer
se adaptar e continuar. Na psicologia moderna, a resiliência é estudada como uma capacidade aprendida, a habilidade de lidar com o estresse e a adversidade. Essa fusão de sabedoria antiga e ciência contemporânea nos ensina que a capacidade de se ajustar aos ritmos da mudança é mais importante do que a resistência a ela. O grande erro da maioria das pessoas é a rigidez mental e emocional diante da mudança. Elas se apegam a planos fixos, a rotinas imutáveis e a expectativas lineares sobre como a vida deveria ser. Quando algo inesperado acontece, elas resistem, negam ou se vitimizam, gastando uma energia preciosa na tentativa de forçar a realidade a se encaixar em seus modelos antigos. Essa inflexibilidade as impede de ver as novas oportunidades que surgem com a mudança, de aprender com as experiências difíceis e de se fortalecer. Elas veem a adaptação como um sinal de fraqueza ou de desistência, quando na verdade é o maior sinal de força e inteligência no fluxo constante da vida. Essa resistência à mudança é o que as faz perder o ritmo e o impulso. O ritual do arquiteto, ao aplicar a resiliência rítmica, é a engenharia adaptativa. Um arquiteto experiente não apenas projeta um edifício, mas também prevê como ele pode ser modificado ou ampliado no futuro e como resistirá a intempéries. Ele projeta com flexibilidade. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa cultivar a flexibilidade em seus planos e em sua mentalidade. Em vez de ver um obstáculo como um fim, veja-o como um convite para recalibrar seu ritmo e sua estratégia. Desenvolva uma mentalidade de crescimento, vendo os desafios como oportunidades de aprendizado. Pratique a autocompaixão em momentos de dificuldade e permita-se o tempo necessário para se recuperar. Essa capacidade de se adaptar e de fluir com as mudanças, em vez de resistir a elas, o tornará mais forte e mais capaz de aproveitar as próximas ondas de oportunidade que a vida apresentar. A resiliência rítmica é a sua superpotência para navegar as inevitáveis mudanças da vida. Ao abraçar a arte de se adaptar, você não apenas sobrevive aos desafios, mas os transforma em trampolins para um crescimento ainda maior. Confie na sua capacidade de fluir e observe como cada mudança o impulsiona para uma vida de maior força, sabedoria e plenitude. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou a personificação da resiliência rítmica. Eu me adapto com graça às mudanças, aprendo com cada ciclo e me fortaleço, impulsionando-me para a minha maior versão. Capítulo 12. O calendário da alma. Alinhando-se com os ciclos naturais. Você já sentiu que, em certas épocas do ano, sua energia para socializar diminui e você prefere o recolhimento, enquanto em outras, sente um impulso incontrolável de criar e se expandir? Talvez você observe que sua produtividade varia com as estações, ou que certas fases da lua afetam seu humor e sua intuição. Isso não é imaginação. Existe um calendário da alma, um ritmo interno que se alinha com os vastos ciclos naturais do universo. Ignorar esse alinhamento é remar contra uma corrente poderosa, enquanto honrá-lo é desbloquear uma fonte inesgotável de energia, sabedoria e bem-estar. Viver em harmonia com esses ciclos é a chave para uma vida fluida e com propósito. O calendário da alma é a sua consciência e a sua sensibilidade aos ritmos maiores que governam a vida na Terra. Desde os ciclos diários do Sol, dia e noite, até os mensais da Lua e os anuais das estações, tudo influencia nossa energia, disposição e potencial. A primavera e o verão são frequentemente épocas de expansão, crescimento e ação, convidando-nos a semear novas ideias e a colher os frutos do nosso trabalho. O outono e o inverno, por outro lado, são períodos de recolhimento, introspecção, descanso e planejamento, essenciais para a renovação e a cura. Ao reconhecer e honrar esses fluxos, você deixa de impor uma linearidade artificial à sua vida e começa a trabalhar com as forças da natureza,
em vez de contra elas. Isso resulta em menos esforço, mais eficácia e uma profunda sensação de paz e alinhamento. Historicamente, a humanidade sempre viveu em profunda conexão com os ciclos naturais. Civilizações antigas baseavam suas vidas inteiras, agricultura, rituais, celebrações, nos ritmos do sol, da lua e das estações. Os povos indígenas, em particular, possuem uma sabedoria milenar sobre como viver em harmonia com a terra e seus ciclos. A agricultura biodinâmica, uma abordagem moderna e sustentável, alinha as práticas de plantio e colheita com as fases da lua e as posições planetárias. A astrologia, em sua essência, estuda como os ciclos celestes podem influenciar padrões energéticos em nossas vidas. Essas tradições, embora diversas, compartilham a premissa de que somos parte de um sistema maior e que a sintonia com o macrocosmo é vital para o nosso microcosmo. O grande erro da maioria das pessoas é a desconexão da natureza e de seus próprios ritmos internos. Em nossa sociedade moderna e urbanizada, somos ensinados a ignorar o nascer e o pôr do sol, as estações e as fases da lua. Tentamos manter o mesmo ritmo de trabalho e de vida durante todo o ano, independentemente das condições externas ou das nossas próprias necessidades internas de recolhimento ou expansão. Ignoramos os sinais de fadiga no inverno e a necessidade de introspecção, ou forçamos um descanso quando o corpo e a mente estão clamando por ação na primavera. Essa artificialidade gera estresse, desequilíbrio e uma sensação de que estamos sempre lutando contra algo invisível, perdendo o impulso porque não estamos em sincronia com o fluxo natural da vida. O ritual do arquiteto, ao criar o calendário da alma, é a concepção de um lar que respira com o ambiente. Um arquiteto inteligente projeta edifícios que aproveitam a luz do sol, o vento e se adaptam às estações. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa criar um planejamento que respeite e utilize os ciclos naturais. Observe como seu corpo e mente respondem a diferentes estações e fases lunares. Em períodos de inverno interno, fase de recolhimento, dedique-se mais à introspecção, ao aprendizado, ao planejamento e ao descanso. No verão, fase de expansão, concentre-se na ação, na socialização e na manifestação. Use as fases da lua para energizar, lua crescente, ou liberar, lua minguante. Essa consciência rítmica não é uma limitação, mas uma superpotência que alinha sua energia com a energia do universo, multiplicando sua eficácia e sua paz interior. Alinhar-se com o calendário da alma é um ato de profunda sabedoria e empoderamento. Ao honrar os ciclos naturais da Terra e do cosmos, você se reconecta com uma fonte inesgotável de vitalidade e propósito. Você deixa de lutar contra a corrente e começa a surfar nas ondas da vida, impulsionado pela própria inteligência do universo para uma vida plena e consciente. Repita essas palavras de afirmação. Eu honro o meu calendário da alma. Eu me alinho com os ciclos naturais, fluo com a sabedoria do universo e manifesto uma vida plena de energia e propósito. Capítulo 13. Superando o desespero dos vales. Confiança no retorno. Você já se sentiu imerso em um período de desafio, de baixa energia, onde parece que nada dá certo e a esperança começa a diminuir? Chamamos esses momentos de vales, fases inevitáveis da vida que podem nos levar ao desespero. No entanto, a perspectiva da lei do ritmo universal nos oferece uma verdade libertadora. Os vales não são o fim, mas uma parte crucial do ciclo. São períodos de gestação, de aprendizado, de recalibração. A chave para superar o desespero nesses momentos é cultivar uma profunda confiança no retorno da maré, no inevitável alto que virá. É essa fé no fluxo que nos permite atravessar a escuridão e emergir mais fortes e sábios. Superar o desespero dos vales significa, primeiramente, validar a sua experiência sem se apegar a ela. É normal sentir-se frustrado,
triste ou desmotivado quando você está em um período de baixa. Mas a lei do ritmo nos convida a ver esses sentimentos não como um sinal de fracasso, mas como um indicativo de que você está em uma fase de recolhimento. O desespero surge quando resistimos a essa fase, quando tentamos forçar um crescimento que não é natural para o momento. A confiança no retorno é a certeza interna de que, assim como o dia segue a noite e a primavera sucede o inverno, cada vale tem seu fim, e uma nova onda de energia e oportunidades virá. Essa fé não é cega, mas baseada na observação da própria natureza e na sabedoria da lei do ritmo. Historicamente, a superação de vales e a confiança no retorno são temas centrais em mitologias, religiões e narrativas de heróis em todo o mundo. A jornada do herói, comum em muitas culturas, descreve um período de descida e desafio antes de uma ascensão triunfante. No cristianismo, o conceito de deserto, ou vale da sombra da morte, simboliza períodos de provação que levam ao crescimento espiritual. No estoicismo, a capacidade de aceitar a adversidade e de ver os obstáculos como oportunidades de virtude é fundamental. Esses ensinamentos, ao longo da história, reforçam a ideia de que os períodos difíceis não são punições, mas crisálidas de transformação. A resiliência humana é forjada na aceitação e na perseverança através desses vales, com a confiança inabalável de que o ciclo continuará e que a luz retornará. O grande erro da maioria das pessoas é a negação ou a dramatização excessiva dos vales. Elas se desesperam rapidamente, acreditando que a situação atual é permanente, ou que são as únicas a passar por isso. Perdem a perspectiva de que o ritmo é universal e que todos enfrentam seus próprios baixos. Ao focar apenas na dor e na falta, elas amplificam o desespero e impedem a própria mente de buscar soluções ou de se preparar para o próximo ciclo. Essa mentalidade de vítima ou de fim de linha as impede de ver o vale como um período de incubação, onde novas ideias e forças estão se gestando e onde lições valiosas estão sendo aprendidas para impulsionar o próximo avanço. O ritual do arquiteto ao atravessar o desespero dos vales é a engenharia da paciência e da visão de longo prazo. Um arquiteto sabe que, durante uma tempestade ou uma fase de escassez de recursos, a obra pode precisar parar. Ele não se desespera. Ele usa esse tempo para revisar plantas, planejar o próximo passo ou fortalecer as estruturas existentes. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa cultivar a paciência ativa e a perspectiva maior. Durante um vale, em vez de se desesperar, use esse tempo para reflexão, para aprender novas habilidades, para cuidar de si mesmo e para recalibrar seus objetivos. Lembre-se de sucessos passados e de como você superou desafios antes. Mantenha um diário para registrar seus aprendizados e as pequenas vitórias. Visualize o alto que está por vir, nutrindo a certeza de que a maré mudará. Essa confiança inabalável é o seu maior trunfo para manter o impulso e emergir do vale mais forte do que nunca. Superar o desespero dos vales é um testemunho da sua força interior e da sua fé na lei do ritmo universal. Ao abraçar cada vale como uma parte essencial da sua jornada, você não apenas encontra paz em meio à incerteza, mas também se prepara para o retorno glorioso da sua energia e da sua abundância. Confie no fluxo e saiba que o impulso nunca é verdadeiramente perdido, apenas renovado. Repita essas palavras de afirmação. Eu confio no retorno. Eu supero o desespero dos vales com paciência e fé, sabendo que cada fase me prepara para um novo e poderoso impulso de abundância. Capítulo 14. O impulso perene. Mantendo a energia em movimento. Você já notou como algumas pessoas parecem ter uma fonte inesgotável de energia e motivação, independentemente dos desafios que enfrentam? Elas não são imunes aos altos e baixos da vida,
mas dominam a arte de manter seu impulso perene. Não se trata de uma corrida desenfreada sem fim, mas de uma gestão inteligente da energia, alinhada com os ritmos naturais. A lei do ritmo universal nos ensina que o impulso não é algo a ser forçado, mas a ser nutrido e renovado constantemente, mesmo nas fases de recolhimento. É a capacidade de manter a energia em movimento, evitando a estagnação e garantindo que cada fase contribua para o seu avanço. O impulso perene é a manifestação de um fluxo contínuo de energia e propósito, alcançado através da harmonia consciente com a lei do ritmo. Não é sobre estar sempre em alta, mas sobre saber como transitar pelos baixos de forma estratégica, usando-os para recarregar e recalibrar, em vez de se desesperar. Imagine um rio. Ele não flui em linha reta constante, mas serpenteia, encontra obstáculos, forma remansos, mas sua água está sempre em movimento, sempre buscando o oceano. Da mesma forma, manter o impulso perene significa que você honra os momentos de descanso e reflexão, sabendo que são cruciais para acumular a força necessária para a próxima fase de ação. É um equilíbrio dinâmico entre fazer e ser, entre expandir e recolher, garantindo que sua energia nunca se esgote totalmente. A sabedoria por trás do impulso perene pode ser vista em diversas áreas. Atletas de elite, por exemplo, utilizam o conceito de periodização, alternando treinos intensos com períodos de recuperação ativa e descanso, o que permite que seus corpos se adaptem e se tornem mais fortes a longo prazo. Empresas inovadoras entendem que ciclos de brainstorming intenso devem ser seguidos por fases de implementação e, em seguida, por períodos de análise e melhoria, antes de um novo ciclo de inovação. Na psicologia positiva, o conceito de flow, fluxo, descreve um estado de imersão total e engajamento que mantém a energia e o entusiasmo. Essas abordagens práticas demonstram que a interrupção e a variação são essenciais para a sustentabilidade do desempenho e da motivação, confirmando que o verdadeiro impulso é construído sobre uma base de ritmo e recuperação inteligente. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar manter o impulso, é o excesso de esforço e a linearidade nas expectativas. Elas acreditam que precisam estar sempre em modo de produção, temendo que qualquer pausa as faça perder o ritmo para sempre. Quando sentem a energia diminuir ou a motivação vacilar, tentam forçar-se ainda mais, o que leva ao burnout, à frustração e, ironicamente, a uma perda ainda maior de impulso. Elas se comparam a outros, ignorando seus próprios limites e ciclos, e falham em reconhecer que a energia, como as estações, tem seus próprios ciclos. Essa resistência em aceitar o fluxo e refluxo natural da vida é o que as impede de construir uma base de energia que seja verdadeiramente sustentável e perene. O ritual do arquiteto, ao criar um impulso perene, é a construção de sistemas que respiram. Um arquiteto não projeta um edifício que apenas consome energia. Ele incorpora elementos que otimizam o uso da luz natural, da ventilação, e sistemas que se adaptam às condições externas para manter o conforto interno. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa projetar sua rotina e suas estratégias com base nos seus ciclos de energia. Identifique o que recarrega você e integre essas atividades regularmente. Permita-se micropausas ao longo do dia, um descanso genuíno no fim de semana e férias de verdade. Aprenda a reconhecer os sinais do seu corpo e da sua mente para saber quando impulsionar e quando recuar. Essa não é uma abordagem de para ou anda, mas uma dança contínua que mantém sua chama acesa, garantindo que a energia esteja sempre em movimento, se renovando para cada desafio e cada oportunidade. Manter o impulso perene é a recompensa de viver em harmonia com a lei do ritmo universal. Ao aceitar e otimizar os ciclos de altos e baixos, você se torna uma fonte inesgotável de energia e paixão. Permita-se fluir, descansar e recarregar,
e observe como sua vida se torna um testemunho de progresso sustentável e uma profunda vitalidade. Repita essas palavras de afirmação. Eu mantenho um impulso perene ao honrar meus ritmos. Minha energia se move em um fluxo constante de ação e renovação, impulsionando-me para a frente com vitalidade e propósito inesgotáveis. Capítulo 15. O legado do ritmo. Uma vida de harmonia e poder. Chegamos ao ponto de culminância da nossa jornada. Ao longo deste audiolivro, desvendamos a lei do ritmo universal, aprendendo que a vida é uma dança contínua de altos e baixos, de expansão e recolhimento. Compreendemos que lutar contra essa maré natural só leva à exaustão, enquanto abraçar o fluxo e refluxo nos confere um poder imenso. Mas o que significa de fato viver o legado do ritmo? Significa construir uma vida de harmonia e poder inabaláveis, onde cada ciclo é uma oportunidade de crescimento e cada desafio um trampolim para um impulso renovado. O legado do ritmo é a sua capacidade de viver em perfeita sintonia com o universo, de se tornar um com seu pulso. É a libertação da crença limitante de que a vida precisa ser uma linha reta de progresso, e a aceitação de que a verdadeira evolução acontece em espirais, em ciclos. Quando você incorpora essa lei, a ansiedade em relação aos vales se dissipa, substituída por uma profunda confiança no retorno. Você entende que os períodos de recolhimento são tão valiosos quanto os de expansão, pois é neles que a energia se recarrega, a sabedoria se aprofunda e as novas sementes são plantadas. Você não apenas sobrevive aos desafios, você os utiliza para se fortalecer, para se adaptar e para descobrir novas camadas de resiliência e poder pessoal. A sabedoria do ritmo tem sido desde sempre a base para vidas de grande harmonia e propósito. Civilizações antigas que viviam em estreita conexão com os ciclos da natureza construíam suas sociedades em torno dessa compreensão. Pense na disciplina dos mestres de artes marciais que alternam ação explosiva com momentos de quietude e centralização, ou nos grandes músicos que entendem que o silêncio entre as notas é tão vital quanto as próprias notas para a beleza da melodia. A própria física nos ensina sobre as ondas, as partículas e as vibrações que compõem o universo. Tudo é ritmo. Esse legado é a herança dos que aceitam a fluidez como força, a adaptabilidade como inteligência e a paciência como virtude. É a essência de uma vida que flui, em vez de lutar. O grande erro da maioria das pessoas, ao final de uma jornada de aprendizado como esta, é a recusa em integrar o ritmo como uma prática contínua. Elas podem ter momentos de iluminação, aplicar a lei do ritmo em uma área, mas depois caem na armadilha da complacência ou da distração. Esquecem que a vida é um fluxo incessante e que a vigilância e a adaptação rítmica são necessárias em cada novo dia, em cada nova estação, em cada novo ciclo. Acreditam que, uma vez compreendida a lei, não precisam mais praticá-la ativamente. Essa negligência é o que as leva de volta à frustração, ao esgotamento e à sensação de perder o impulso, pois se desconectam do pulso que aprenderam a honrar. O legado não é dado, é construído e mantido dia a dia. O ritual do arquiteto, ao construir o legado do ritmo, é a criação de uma obra-prima viva e que se adapta. Um arquiteto não apenas projeta um edifício, mas assegura que ele possa resistir ao tempo, aos elementos e às mudanças de uso, com sistemas que permitem sua evolução. Para você, como arquiteto da sua vida, isso significa viver a lei do ritmo ativamente. Crie rituais diários de check-in com sua energia. Alinhe seu calendário com seus ciclos internos e com os ciclos da natureza. Pratique o desapego da rigidez e a aceitação das mudanças. Cultive a confiança inabalável no retorno, mesmo nos momentos mais desafiadores. Seu legado será uma vida marcada pela harmonia interna,
pela adaptabilidade graciosa e por um poder intrínseco que não depende das circunstâncias externas, mas da sua conexão com o pulso eterno do universo. Viver o legado do ritmo é abraçar sua verdadeira natureza como um ser cíclico e dinâmico. Ao fazer isso, você transcende as flutuações da vida, navegando cada onda com maestria e propósito. Sua vida se torna uma demonstração de como é possível manter o impulso perene, transformando desafios em oportunidades e vivendo com uma profunda sensação de paz, alegria e poder inabalável. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o legado do ritmo. Eu vivo em harmonia e poder, navegando cada ciclo com sabedoria, mantendo meu impulso perene e manifestando uma vida de alegria e propósito ilimitados.